Olá, meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, sou professor de Direito Processual Civil do curso Fórum e essa é mais uma pílula jurídica a respeito do novo CPC. Muito bem, nós trabalhamos com a chamada execução indireta. O que é a execução indireta? Pressão psicológica suportada pelo devedor, pelo executado, para convencê-lo a cumprir a sua obrigação. Então, a ideia é de pressionar psicologicamente o devedor para que ele se convença que o melhor a fazer é cumprir a obrigação e aí, esperando esse cumprimento voluntário, nós aplicamos as medidas de execução indireta. Essas medidas de execução indireta, elas podem se desenvolver de duas formas. Ou pela oferta de uma melhora na situação do executado, então me ajuda a te ajudar, quem quer rir tem que fazer rir, né? Ou seja, cumpra a sua obrigação que eu vou te dar uma aliviada. Essa é uma forma de pressionar o executado. E a outra forma é pela ameaça de piora na sua situação. Então aí eu já viro para ele e digo, meu amigo, já está ruim, a situação já está ruim e vai piorar ainda mais se você não cumprir a sua obrigação. São as duas formas que eu tenho de pressionar psicologicamente o devedor para que ele cumpra a sua obrigação. Perceba que nas execuções de fazer, não fazer e entregar coisa, essas medidas de execução indireta sempre foram muito comuns, né? Sempre foram muito aplicadas, sem grande repercussão. Nas execuções de pagar quantia, pelo menos naquela execução comum, né? A execução pelo procedimento comum de pagar quantia, seja pelo processo autônomo, seja pelo cumprimento de sentença, nós tradicionalmente trabalhamos com uma execução por subrrogação, baseada no binômio penhora-expropriação. Então nós, na verdade, nunca fomos muito de execução indireta nas obrigações de pagar quantia. Mas com o CPC de 2015, nós passamos a ter pelo menos, não vou entrar aqui em outras divergências mais profundas, mas aqui me parece bem tranquilo que passamos a ter pelo menos 3 medidas típicas previstas especificamente na lei de execução indireta aplicáveis à execução de pagar quantia certa. Bom, a primeira delas não é propriamente uma novidade do CPC de 2015, porque nós já tínhamos uma regra nesse sentido no CPC revogado. Estou falando do artigo 827, parágrafo 1º. Processo de execução de pagar quantia certa. Você cita o executado, ele tem 3 dias para pagar. Se ele realizar o pagamento nesse prazo de 3 dias, receberá um desconto de 50% no valor dos honorários. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, meu amigo, você tem uma obrigação de pagar 20. O juiz já fixou em 10% dos honorários, que é o que a lei manda ele fazer. Então você já tem que pagar 22. Se você pagar 21, está resolvido o assunto. Essa é uma execução indireta naquela modalidade, é uma medida indutiva, porque vai tentar, pela oferta da melhora, convencer o devedor a cumprir a obrigação. Mas temos também, aí essas são sim novidades, 2 medidas típicas de execução indireta da outra forma de pressão, que é, na verdade, são medidas, na verdade, coercitivas. E são medidas coercitivas porque vão ameaçar piorar a situação do devedor. Primeira delas é do artigo 517, que é o protesto da sentença transitada em julgado. Então é óbvio que protestar uma sentença é uma forma de coagir o devedor a realizar o pagamento, e a outra é a previsão dos 782, parágrafos 3º a 5º, que é a possibilidade aberta ao credor de incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes, no Serasa, SCPC da vida, também esta é uma medida executiva, e as duas têm o mesmo fundamento, né? Quer dizer, ao dar notícia erga omnes de ser aquele sujeito um mau pagador, você está, obviamente, o pressionando
a realizar o pagamento, porque aquilo pode não só prejudicar o seu bom nome, como dificultar o acesso a crédito, caso ele tente este acesso no futuro. Então a ideia é de que tenhamos agora, e essas eu insisto, são medidas típicas, porque previstas especificamente, tá? Não precisa nem ir lá no 139, inciso 4º, não precisa nem trabalhar a questão da tipicidade das formas executivas, porque aqui são medidas executivas típicas de execução indireta, aplicáveis à execução de pagar quantia certa.